Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Edna Santos e vocês estão no canal Lá Está o Amor. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, gente. Parte da tarde aqui em casa, né? E é com muita alegria que eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, graças a Deus. E o vídeo de hoje, então, é uma receitinha muito bacana aí pro cafezinho da tarde. E eu vou fazer um pãozinho, gente. Isso, um pãozinho, mas é um pãozinho bem facinho de fazer. Ele é prático, ele é rápido. Você não precisa lutar com a massa ali pra ela ficar fofinha, tá bom? Ele é um pãozinho de liquidificador. A gente bate quase tudo no liquidificador. E só a parte da massa é que a gente faz na mão mesmo. Mas isso a gente faz quase todos os processos na mão. A gente bate algumas coisas no liquidificador e outros a gente faz na mão, né? A parte de colocar a massa a gente faz na mão. Mas enfim, gente, é um pãozinho bem facinho de fazer, que fica super gostoso. Se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreve no canal. Ativa também o sininho de notificação que fica aqui abaixo. E não esquece, principalmente, de deixar o like topado, que nos ajuda demais na divulgação do canal, tá bom? E é isso, se inscreva, venha fazer parte dessa família, tá bom? E eu vou virar aqui a câmera já para me mostrar para vocês os ingredientes, tá bom? São ingredientes bem facinho, bem simples de fazer. Eu acredito que a maioria você já tem aí em casa. Então é isso. Bora lá fazer o nosso pãozinho. E ó, meus amores, já separei aqui todos os ingredientes, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai usar. Então a gente vai usar aqui o liquidificador, né? Aí vamos usar uma bacia grande para mexer a massa e uma colher de pau. Lógico, não precisa ser colher de pau, tá, gente? Qualquer colher dá certo. Aí aqui a gente vai usar 250 ml de leite morno, uma colherzinha dessa de chá, ó, de sal, aproximadamente 3 xícaras de farinha de trigo. Por que eu falo aproximadamente, gente? Porque assim, depende um pouco do tamanho do ovo, da textura da farinha, tem umas mais finas, tem umas que é um pouquinho mais grossa. Então eu falo aproximadamente porque pode ser que precise de um pouco mais e pode ser que a gente use um pouco menos, tá? Mas aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Aí vamos usar meia xícara de óleo, pode ser qualquer óleo de cozinha, um ovo inteiro e 2 colheres de açúcar, tá? E um pacotinho desse aqui, ó, de fermento seco, fermento biológico, né, para pães e massas. Então é isso, esses são os nossos ingredientes que a gente vai usar. E agora vamos começar aqui a preparar e eu vou mostrando pra vocês aí o passo a passo, tá, gente? E vamos lá, gente, começar aqui, né? Primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o leite, ó. Vamos colocar o açúcar também. Aí o óleo, ó, meia xícara de óleo, que eu tô usando óleo de soja, tá? Mas pode ser qualquer um. O ovo inteiro, a colherzinha de chá de sal, ó. E o pacotinho do fermento biológico. E agora vamos bater um pouco aqui, ó, até misturar esses ingredientes. Já batemos aqui, ó, os nossos ingredientes líquidos. E agora a gente passa para essa bacia. E agora o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos, tá? A gente vai colocando, ó. E já vamos mexendo aqui, tá? Porque aí, dessa forma, fica mais fácil da gente ver o ponto, tá? Vai colocando e vai mexendo, né? E o ponto dessa massa, gente, tô eu fazendo bagunça aqui, ó. Nada não, já já a gente limpa. O ponto dessa massa, ela fica um pouco líquida, tá? Ela fica um pouco mais liguenta. Já já eu mostro o ponto dela certinho pra vocês, tá? Ó, gente, coloquei aqui as 3 xícaras de farinha de trigo. Só que ela ainda não deu ponto, tá? A gente vai precisar de um pouquinho mais. Então, vou colocar aqui mais 2 colheres. E vamos mexendo até dar o ponto. Vou colocar aqui, ó, mais uma. 2 colheres. E a gente mexe um pouquinho mais. Que eu acho que agora ela vai dar o ponto. Pronto, meus amores, ó, esse é o ponto da massa, ó. Ela fica um pouco mais liguenta, tá vendo? É aquele ponto que nem dá pra pegar com mão, né? Porque ela fica bem liguenta, mas, ó, esse é o ponto. Aí agora a gente vai o quê? Transferir ali pra nossa forma. Gente, eu tô usando essa forminha de pão francês porque é a que eu tenho, tá? Mas dá certo em outras formas também. Você só dá uma arrumadinha melhor na massa, né? Porque como ela é um pouco líquida,
pra ela ficar mais alinhadinha, né? O pãozinho ficar mais bonitinho, tá? Mas com outras formas dá certo também, tá, gente? Então vamos passar aqui pra nossa forma. Dei só uma arrumadinha nela aqui, ó. Pronto, meus amores, tá aqui a nossa massa, ó. Aproximar pra vocês verem bem a quantidade dela, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos cobrir com um guardanapozinho e vamos levar pro lugar mais quente que a gente tem em casa. Aqui na minha região, geralmente é quente. Porém, esses dias, gente, tá nublado e tá bem abafado, né? Não tá tão calor. Aí, eu vou colocar dentro do meu forno. Pode ser 40 minutos. Só que como aqui, como eu falei pra vocês, né? Não tá tão quente, eu vou deixar 1 hora ou até dobrar de tamanho, tá bom? Vocês dão uma observada aí na massa, quando ela dobrar de tamanho, tá na hora de colocar pra assar, tá bom? E outra dica que eu queria deixar pra vocês, quando vocês forem cobrir a massa, procure um guardanapozinho assim liso, ó. Porque da última vez que eu fiz esse pão, eu coloquei aquele guardanapo que é tipo toalhinha, né? E ele ficou, como a massa é mais mole, ele ficou cheio de buraquinho em cima. Não ficou tão bonito. O sabor ficou ótimo, gente, porque esse pão ele fica fofinho, gostoso. Eu vou mostrar o resultado dele pra vocês. Mas ele não ficou tão bonito, né? Porque ficou muito furadinho em cima por conta do guardanapo que eu cobri, né? Porque a massa incha e ela acaba entrando em contato com o guardanapo, tá? Deixar só essa dica aí pra vocês, tá? Pra se vocês forem fazer, cobrir a massa com guardanapo assim lisinho, tá bom? Então vamos cobrir aqui e eu vou levar pro meu forno por 1 hora ou até a massa crescer de tamanho, tá, gente? E daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado da massa, né, do crescimento dela, tá bom? E ó, meninas, a xícara que eu usei pra fazer as medidas foi essa daqui, ó. Ela é de 190 ml, quase 200. Eu fiz a medida ali, né, naquele copinho que eu tenho de medidor. Então, deu 190 ml, tá? Só pra vocês ficarem sabendo aí o tamanho e a medida certa aqui da minha xícara, tá? Meus amores, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso pãozinho. Ó, gente, ele cresceu e ficou assim, ó. Mas como eu falei pra vocês, aqui não tá tendo muito sol, né? Tá um pouco abafado aqui. Nos dias mais quentes são os melhores dias de fazer pão, tá? De massa crescer. Dobrou de tamanho praticamente, porque realmente ela ficou pouquinha na forma, né? Mas é isso, meus amores. Agora vamos levar aqui pro forno e eu vou olhar o tempo certinho que ele vai ficar e falo pra vocês, tá bom? E ó, pessoal, acabei de tirar aqui o nosso pãozinho do forno. Tá até bem quente. E ele ficou lindo, gente. Ficou 25 minutos no fogo, mas eu confesso pra vocês que eu dei uma esquecida dele lá, tá? Ele poderia ter ficado menos tempo. Ficou até, ó, mais moreninho aqui em cima, tá vendo? O gosto dele é moreninho mesmo, ó. Mas, ó, gente, ficou bem bonito. Aí você pode deixar ele só assim, igual ele tá aqui. Ou você pode pincelar um pouco de água com açúcar, que é o que eu vou fazer, tá? Só pra deixar aquele brilhozinho mais bonitinho aqui no pão. Mas só assim também já dá super certo, tá, gente? Dá pra sentir, gente, que ele tá bem macio. Pronto, gente, ó. Já tá bem brilhosinho aqui. Daqui a pouco a gente confere o resultado final dele. Meninas, e o nosso pãozinho já tá pronto. Já até desenformei ele. E agora eu vou mostrar pra vocês bem certinho a textura dele, tá? E vou partir ele pra vocês verem como é que fica, tá bom? E eu já adianto a vocês que ele tá super macio e bem cheirosinho. Gente, olha aqui o nosso pãozinho. Olha que delícia. E agora eu vou partir ele aqui pra vocês verem a textura dele. Olha, gente, que fofura. Super macio. Muito gostosinho, né? Olha ele aqui de pertinho. E agora vamos provar. Gente, olha a maciez desse pãozinho. Ele tá muito fofinho, muito. E agora vamos provar ele aqui, né, gente? Essa capinha tá um pouquinho crocante, mas ele tá super macio. Gente, perfeição. Muito bom, super indico pra vocês. Aqui em casa todo mundo ama esse pãozinho.
E sem contar na praticidade, né, gente? Que rapidinho você faz ele. E uma delícia, né? Já vou passar aqui um cafezinho pra comer com essa belezinha. Meus amores, acabei de tomar um cafezinho aqui com esse pão. E pensa numa delícia. Bom demais, viu, gente? Façam que vocês não vão se arrepender. E antes de finalizar esse vídeo com vocês, eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico. Vou ler bem rapidinho aqui para vocês, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Eu tô com minha Bíblia aqui, ó. É a história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Quando ele fala o primeiro Senhor aqui, quando ele diz assim, ó, era grande homem diante do seu Senhor. Então ele está se referindo que Naamã era bem visto pelo rei da Síria, porque ele tinha trazido à Síria muitas vitórias através das batalhas que ele comandava, né? Porque ele era um general de guerra, um comandante de guerra, né? Então ele era bem visto pelo rei, pelo seu senhor. Mas na segunda vez que ele menciona aqui Senhor, que diz, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então, esse Senhor que está na Bíblia em letra maiúscula já não se refere mais ao rei da Síria, e sim ao Senhor, nosso Deus, tá? Só para vocês entenderem. Então, mesmo Naamã sendo um herói de guerra, já tendo até guerreado contra Israel, Deus era com ele, era Deus que dava as vitórias a ele. Aí no finalzinho diz, né? Herói de guerra, porém leproso. É isso mesmo, Naamã era leproso. O capítulo diz que contra uma batalha em Israel, ele trouxe cativo uma menininha como escrava para trabalhar na sua casa. E essa menina ficou sendo serva da esposa de Naamã. E essa menininha, ela era temente a Deus, né? Conhecia também um profeta Eliseu. Então ela disse à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse em Samaria, porque lá tem um profeta que poderia curá-lo. Ela se referia ao profeta Eliseu. E provavelmente essa menininha ela dava bom testemunho para que sua senhora viesse a ouvir e acreditar em suas palavras. Então a esposa de Naamã contou para ele e ele foi falar com o rei, né, sobre essa notícia. Então o rei escreveu uma carta para que ele levasse ao rei de Israel, pedindo que o rei de Israel curasse o seu servo. Porém, a menininha não mandou ele ir falar com o rei, né? O rei mandou ele com uma comitiva para o rei de Israel. Quando chegou lá, o rei ficou indignado, rasgou suas vestes e disse, sou eu um Deus, por acaso, para ter poder de curar o seu servo? Achou até que o rei da Síria estava querendo algum motivo para ter inimizade com ele, né, por conta disso. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo do acontecido e pediu que Naamã fosse até ele. Então Naamã foi junto com sua comitiva, porém chegando lá, o profeta Eliseu não o recebeu. Mandou um recado pelo seu servo, que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão era muito poluído naquela época, né? Não era bem visto pelas pessoas. Então Naamã se irrita, ele fica indignado e fala, quem pensei eu que ele viesse até a mim, colocasse a mão sobre mim, orasse a seu Deus e eu ficasse curado? Então ele fica indignado e decide voltar junto com a sua comitiva para a sua cidade. Porém, um dos seus servos fala com ele durante o caminho e diz, Senhor, se ele tivesse te pedido algo extraordinário, mais difícil, o senhor teria feito? E ele diz, sim, teria feito. Então ele diz, então já que ele pediu uma coisa tão simples, por que não fazer? Então Naamã decide voltar, vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes, assim como o profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica curado, totalmente curado da sua lepra. E ele volta a falar com o profeta Eliseu e leva ouro, vestes, né, muitas riquezas, porque ele era um homem muito rico. Porém, o profeta não aceita. Ele diz que as obras do Senhor não podem ser pagas. Versículo 17, ele diz assim, disse Naamã, se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício
a outros deuses, senão ao Senhor. Ou seja, nesse momento Naamã se rende ao Senhor, né? Ele reconhece que não há outro Deus além do nosso Deus, né? O nosso Senhor. E o que a gente consegue aprender desse texto, gente? A gente consegue tirar várias lições. A primeira dela, o Senhor não tem distinção de pessoas e suas obras não tem como ser paga. Outra lição muito importante que a gente consegue tirar daqui é que nós devemos estar cercados de boas pessoas, não é verdade? Porque se não fosse, né, a conversa que o servo de Naamã teve com ele jamais teria voltado, né? Então, assim, é muito importante a gente estar cercado de pessoas boas, que tenham bons conselhos, que escutem a gente, né? Que mesmo a gente estando errado ali, ele tenha coragem de bater de frente e falar, olha, você errou, não é assim que faz, né? Isso não foi legal que você fez, seria bom você rever isso daí. Gente, isso é muito importante, é muito bom para a nossa vida. Principalmente, né, o poder de Deus, o agir dele, porque a lepra era uma doença sem cura, muito perigosa naquela época, levava à morte. Então, assim, o milagre de Deus na vida de Naamã, né? Deus foi enviado à casa de Naamã através dessa menininha e através dela Deus trouxe o milagre, a cura para a vida de Naamã, né? Então é um texto assim rico em aprendizado para a gente, que a gente possa acreditar cada vez mais nesse Deus de milagres, nesse Deus do impossível, nesse Deus que cuida da gente, que sara as nossas feridas mais profundas. E que a gente também possa orar a Deus para que Ele nos ajude a estarmos sempre cercados de boas pessoas. Tá bom, meus amores? Espero muito que essa palavra possa ter feito algum sentido aí para você, né? Que você tenha entendido alguma coisa, que possa te ajudar aí também na sua vida. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Gravei com muito carinho, com muito amor para vocês, tá bom? Se gostou, não esquece de clicar no gostei. Super beijo para todos vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!